Chega mais nação, hoje tem Mengão, o Flamengo entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro, o Mengão é o líder do Brasileirão e vai enfrentar o Vasco. Tem mudanças na escalação e informações importantes sobre a partida de volta contra o Estudiantes da Argentina. O Flamengo, ele pressionou a Conmebol e a Conmebol tirou o cartão do Gonzalo Plata. Vamos aqui analisar todas as informações do Flamengo. Chega mais daquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater juntos uma meta de 3.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Já deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos para as últimas informações do Flamengo. Mas antes, vai nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e também o seu palpite para a partida de hoje, hein? Tem palpite hoje. No final do vídeo eu vou deixar meu palpite. Vamos lá então pro vídeo de hoje, Flamengo e Vasco. O Plata virou ouro e vai a La Plata. É isso, vamos começar exatamente com esse assunto. Ele recebeu o cartão amarelo contra o Estudiantes, mas a Conmebol decidiu anular o efeito desse cartão. Então ele vai encarar o Estudiantes na semana que vem, tudo isso em meio à preparação do Clássico, porque o Flamengo encara o Vasco neste final de semana e deve com reservas. Valeu, pessoal. Um dia depois da arbitragem polêmica de Andrés Rojas no Maracanã, na vitória de 2-1 sobre o Estudiantes pela Libertadores, o Flamengo conseguiu, junto à Conmebol, anular o cartão de Plata. Andrés Rojas entendeu que ele tinha cometido uma infração, deu o segundo amarelo, mas a Conmebol observou o vídeo e aí reconheceu que houve um erro do árbitro, anulou o cartão. Plata vai estar disponível para o jogo de volta da próxima semana. Há uma jurisprudência, isso já aconteceu outras vezes com Romagnoli do São Lourenço em 2014 e Dedé do Cruzeiro em 2018. Anularam o cartão depois de observar o lance no vídeo. O Flamengo bateu forte na arbitragem de Andrés Rojas e de toda a equipe de arbitragem em uma nota oficial, chamou de desfile de equívocos, também de arbitragem tendenciosa e, além disso, ressaltou o quanto ficou incomodado com a postura de John Ospina, o quarto árbitro da partida. Como informamos durante a transmissão do jogo na ESPN, jogadores do Flamengo teriam visto ele aconselhar o técnico do Estudiantes a substituir um jogador por conta do seu cartão amarelo e de entradas mais duras. O Flamengo agora troca um pouco a chave. No fim de semana tem Clássico contra o Vasco, 17h30. A expectativa de que Alexandre, especialmente, também, quem sabe, Jorginho, possam estar em campo para enfrentar a equipe Cruz Maltina. Com a semana cheia para treinamentos, o técnico Fernando Diniz espera voltar ao caminho das vitórias com o Vasco no Campeonato Brasileiro. O time é o 15º colocado, 1 ponto acima da zona de rebaixamento, e no final de semana tem um clássico difícil contra o Flamengo no Maracanã. O maior rival não perde para o Vasco desde 2023, são 11 jogos sem saber o que é vencer o rubro-negro da Gávea. Mas para essa partida, Fernando Diniz conta com o retorno de Hugo Moura, que estava suspenso na última rodada contra o Ceará. Ele deve ser novidade no meio de campo, isso porque Jair está fora da temporada, lesionado, e o Tietê, com uma lesão na coxa, está fora dessa partida. Hugo Moura deve atuar ali ao lado de Cauã Barros. Na lateral esquerda, Lucas Piton também segue fora com lesão, e isso faz com que o Pumita Rodrigues seja mantido improvisado ali na lateral esquerda, formando a linha de zaga com o Paulo Henrique na lateral direita, e a dupla novidade, recém-contratados que vão estrear como titulares, eles já entraram em campo pelo Vasco, o Robert Renan e o Carlos Cuesta devem estar ali nos 11 iniciais para o Clássico. O Vasco tem uma sequência muito difícil, nos próximos 4 jogos encara times que estão no G6. 3 dessas partidas são no Rio de Janeiro, agora o Flamengo, depois encara o Bahia e também o Cruzeiro jogando em São Januário. Depois, no final, vai até São Paulo encarar o Palmeiras, uma sequência muito difícil, mas que o Vasco precisa muito desses pontos para poder se afastar da zona de rebaixamento. Obrigado, Rodrigo Jufo, também Pedro Henrique Torre. E nos últimos 11 encontros, 11 jogos entre Flamengo e Vasco, 8 vitórias do Flamengo, 3 empates e nenhum triunfo cruzmaltino. Neste recorte foram 23 gols rubro-negros e apenas 7 do Vasco. A última vitória do Gigante da Colina em maio de 23, 1-0 pelo Campeonato Carioca. Clássico dos milhões, superioridade do Flamengo nos últimos anos então é inegável,
companheiros e Elton Serra. A gente mostrou os números, mas o jogo desta quinta-feira na Libertadores contra o Estudiantes talvez mude. E eu disse aqui, o Flamengo deve ir com reservas, porque é o que está pintando, inclusive em todos os times, São Paulo, Palmeiras. É o jogo do ano até aqui, né? Então eu imagino, com a cabeça do Felipe Luiz, o que está passando na cabeça do Felipe Luiz deve ser isso. Ele não falou abertamente sobre isso. Mas é claro que a cabeça do rubro-negro vai muito para a semana que vem para o jogo em La Plata. O que você diria para Fernando Diniz, que está nos assistindo nesse momento? Abraço, Diniz. Diria boa noite, Diniz. É importante você estar assistindo o melhor telejornal do horário, né? E com o melhor comentarista e o melhor apresentador do horário. Do horário. Mas a gente está aqui para falar, obviamente, de Flamengo, do horário, de Flamengo e Vasco. Quando o nosso editor-chefe, o Júnior Nogueira, me mandou as pautas do programa, você trouxe aí o retrospecto de Flamengo e Vasco, eu fui buscar o Fernando Diniz contra o Flamengo. E é bem parecido, Edu, porque são 9 jogos sem vencer o Flamengo e a última vitória foi em 9 de abril de 23, ou seja, foi até um pouco antes da última vitória do Vasco contra o Flamengo. O Diniz estava no Fluminense, o Fluminense venceu o Flamengo por 4-1 na final do Carioca de 2023, né? Venceu com goleada. De lá pra cá não conseguiu mais vencer o Flamengo, ou seja, um tabu também que o Fernando Diniz carrega junto com o Vasco para enfrentar o Flamengo. Equipe reserva do Flamengo seria a equipe titular do Vasco. Talvez 90%, diríamos aqui, 3 ou 4 jogadores do Vasco seriam titulares na equipe reserva do Flamengo. Então é um time muito forte mesmo assim, Edu. É um time que, claro, vai carecer do ritmo de jogo, do entrosamento, mas a gente sabe que as ideias do Felipe Luiz estão muito bem implantadas no elenco. Isso faz com que o Flamengo entre em campo como favorito, mesmo se colocar uma equipe alternativa. Mas é um Vasco que tem aprendido a jogar os grandes jogos. É o Vasco que no clássico contra o Botafogo conseguiu uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Tem agora só o Campeonato Brasileiro para pensar, porque a Copa do Brasil só vai acontecer, as semifinais, né? Só irão acontecer depois da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é um Vasco que tem apenas o Nacional, né? O principal campeonato nosso em vista até dezembro. Então é um time que pode surpreender o Flamengo. Já surpreendeu algumas vezes, né, adversários superiores tecnicamente na temporada. Mas, de fato, é um time, o time do Flamengo, um time muito organizado para vencer o jogo. E a gente sabe que o Felipe Luiz também, Edu, não vai abrir mão desse momento no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo é líder, tem um jogo a menos e precisa manter uma boa vantagem, né, para o segundo colocado. Tem Cruzeiro e Palmeiras ali no encalço, o Cruzeiro com jogos a mais, mas é o Flamengo que, para pensar na Libertadores, não pode abrir mão também do Campeonato Brasileiro. E abrir mão do Campeonato Brasileiro não é nem falado dentro do Vasco, obviamente, porque agora é o grande objetivo do time até dezembro. Expectativa de um grande clássico. E expectativa realmente de vermos aí se o Vasco e o Fernando Diniz irão quebrar esse tabu ou se o Flamengo vai manter esse retrospecto positivo contra os dois, né? Que já dura mais de 2 anos. O primeiro tempo do Flamengo realmente foi de almanaque contra o Estudiantes, né? Jogando muito. O Flamengo líder do Campeonato Brasileiro e eles entram em campo pela 24ª rodada e o Vasco estará em ação buscando se afastar da zona de rebaixamento. Nos últimos 20 jogos, o Vasco da Gama venceu o Flamengo 2 vezes. E para a partida deste domingo no Maracanã, tem uma notícia que não é muito legal não, hein? Alô, torcida do Flamengo, Saul é dúvida. É isso aí, ele levou uma pancada no pé no jogo com o Estudiantes, saiu, iniciou o tratamento com gelo imediatamente. Na sexta-feira, na reapresentação, no Regenerativo, ele continuou o treinamento, não foi para o campo de jogo, então é muito provável que Saul seja preservado para o grande duelo da quinta-feira que vem pela Libertadores da América em La Plata contra o Estudiantes. Saul é um titular absoluto do Flamengo. É um jogador que em pouquíssimo tempo se adaptou, virou incontestável. Então, como o Flamengo tem um grande elenco, é muito possível que ele seja poupado. E aí,
a opção, hein, para o lugar dele. Tem De La Cruz, tem Alan, tem Everton Araújo. São as opções para o lugar do Saul. O De La Cruz, evidentemente, é o mais qualificado, mas existe aquele trabalho de manutenção, né, do estado físico, da lesão no joelho que tem o De La Cruz. Vamos ver qual vai ser a opção do técnico Felipe Luiz. Vamos aguardar, né, para ver se o Saul estará na relação de jogadores, mas é bem provável que ele não fique. Aliás, minha gente, uma notícia que tem a ver também com o Saul aí. Jorginho treinou em campo com os jogadores ontem, mas ele ainda está num estágio não tão avançado da sua recuperação. Então é muito possível que o Jorginho também não esteja no jogo do Maracanã contra o Vasco e esteja sendo trabalhado para voltar contra o Estudiantes na próxima quinta-feira, na Batalha de La Plata, que vai valer vaga para a semifinal da Libertadores da América. Alexandro, aí é notícia boa, hein? Porque ele já está treinando com bola, com grupo normalmente, e a chance é muito grande de Alexandro estar na relação de jogadores para Flamengo e Vasco da Gama. Ayrton Lucas está voando, ainda tem o Vinha, que está perdendo essa disputa com o Ayrton Lucas, e o Alexandro estará à disposição. Alexandro, a princípio, era titular e acabou saindo por lesão. Como ele não joga há algum tempo, desde o final do mês de agosto, é bem possível que ele esteja no banco neste domingo contra o Vasco da Gama. Mas é uma volta muito importante, né? O Pulgar também está na fase final de recuperação, já no mês de outubro deverá estar à disposição do Felipe Luiz. O Jorginho está intensificando essa reta final. E vamos ver como o Flamengo estará. O certo é que o Flamengo tem armas, tem um elenco poderosíssimo para encarar o Vasco no Maracanã neste domingo e quinta-feira que vem o Estudiantes. Agora vamos ao assunto que todo mundo fica ligado e que é o principal do noticiário envolvendo o Flamengo. A arbitragem. Árbitro definido para Estudiantes e Flamengo. É isso aí. Sabe quem é? Ele já apitou o jogo do Estudiantes nessa Libertadores da América. E o site Coluna do Fla colocou aqui a ficha dele, ó. Chileno apita Estudiantes e Flamengo. Escalado pela Conmebol, Piero Mazza vai comandar o duelo da próxima quinta em La Plata. No VAR, o responsável será José Cabeiro, também chileno. Olha, o Mazza, em jogos do Flamengo, Libertadores 2019, 6-1 no San José, no Maracanã, ele apitou. 2-1 com o Vélez, semifinal Libertadores 2022. E Del Valle 1, Flamengo 0, Recopa 2023. Tem uma informação também importante em relação a ele, que é a seguinte, e eu vou falar aqui para vocês, ó. Ele apitou Cerro Porteño 0, Estudiantes de La Plata 1 na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, fase anterior. E ele marcou um pênalti para o Estudiantes, que deu a vitória à equipe argentina por 1-0. Um pênalti que é muito polêmico. Mas, sinceramente, o Flamengo, é claro, tem que ficar atento, tem que protestar, tem que se manifestar, mas o Flamengo não pode ficar pensando apenas na arbitragem. O Flamengo tem que focar no jogo, no seu trabalho, porque na bola não dá para o Estudiante. Ficou muito claro isso no Maracanã. E um ponto que não está sendo falado, mas temos que lembrar, o Flamengo ganhou o jogo, 2-1 para o Flamengo. O Flamengo pode jogar até por um empate que se classifica. O Estudiantes terá que vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou 2 ou mais para se classificar. É uma missão muito difícil para o Estudiantes de La Plata. Então o Flamengo tem totais condições de se classificar e vencer bem lá na Argentina. Tem que ficar atento à arbitragem? Óbvio, mas não pode perder o foco do jogo. O mais importante é o time, a forma de jogar, a força do elenco, o trabalho do Felipe Luiz e as condições que a equipe tem de superar o Estudiantes. Eu acho que o Flamengo vai classificar. A Conmebol pediu
E FIFA excluirá da Copa do Mundo Sub-20 o árbitro Andrés Rojas, que apitou o Flamengo 2 Estudiantes 1, aquele que fez aquela vergonha no Maracanã. O motivo do pedido da Conmebol foi o erro do árbitro ao expulsar o atacante Gonzalo Plata no jogo de quinta-feira. É certo que Rojas será excluído da competição, já que as confederações continentais escolhem seus representantes. Além disso, a tendência é que Rojas não apite mais jogos na sequência dessa Libertadores. Isso é o mínimo, né, gente? De verdade, assim, a gente brinca. Na verdade, eu não brinquei em nenhum momento, eu falei extremamente sério. Para mim, não foi erro de arbitragem, para mim foi mau caratismo mesmo. Acho que tem, por exemplo, essa expulsão do Gonzalo Plata, na boa, ele estava na frente do lance. Não fazia o menor sentido ele dar falta do Gonzalo Plata e dar cartão amarelo. Mas eu já falei muito sobre isso, mas me estranha a Conmebol agir tanto assim, hein? Eu fico sempre ressabiado em relação à Conmebol, sempre com um pezinho atrás. Então, enfim, tá estranho. E por falar em Conmebol, a Conmebol divulgou a escala de arbitragem dos jogos da volta. Vamos lá. Racing Vélez será Esteban Ostorrique, do Uruguai. Palmeiras e River, Andrés Matonte, também do Uruguai. São Paulo e LDU, Alex Herrera, aquele venezuelano. Boa sorte, São Paulinos. Nossa senhora, promessa de muita polêmica nesse jogo aí. E Estudiantes e Flamengo, Piero Maza, chileno. E quem vai estar no VAR também vai ser outro chileno, José Cabero. Então, enfim, esses aí são os donos dos apitos nos jogos da volta da Libertadores. Mas antes desse jogo, tem Flamengo e Vasco nesse domingo, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos vendidos, só tem ingresso agora para o setor sul, destinado à torcida vascaína, que até ontem eles tinham comprado apenas 7 mil para um setor que tem ali cerca de 16 a 17 mil pessoas. Então, os demais setores estão esgotados. Setor norte exclusivo para a torcida do Flamengo esgotado, os outros setores, que são os setores mistos, né? Porque ainda bem no Rio de Janeiro a gente ainda pode encher a boca para falar que o clássico é torcida mista, torcida meia-meia, os outros setores mistos também estão esgotados. Promessa de um grande público para esse domingo no Maracanã. A bola rola às 5h30 da tarde. E o time do Vasco, pelo que eu apurei, está definido, hein? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga com zagueiros realmente, Cuesta e Robert Renan, e Puma Rodrigues, lateral direito, improvisado na lateral esquerda, porque Lucas Piton está machucado. E o Diniz, ele tem outras opções para a lateral esquerda. Tem o Vitor Luiz, tem o Leandrinho, que é jovem, mas prefere improvisar o Puma Rodrigues na lateral esquerda. No meio de campo, Hugo Moura, jogando de volante, Cauã Barros, muito bom jogador, e Felipe Coutinho, e a trinca ofensiva, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Em determinado momento do treino, ele tirou o Verratti e colocou o colombiano Andrés Gomes. Acho que é uma questão de estratégia, enfim, querendo explorar o contra-ataque em cima do Flamengo, mas, pelo que me relataram, ele vai começar com o Verratti mesmo a torcida do Vasco pedindo a saída do Verratti. E, gente, o Fernando Diniz, olha essa curiosidade aqui, em jogos do Campeonato Brasileiro, somadas as edições de 2024 e 2025, ele passou por 3 times, Fluminense, Cruzeiro e Vasco. 34 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 18 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 29,4%, 42 gols feitos, 52 gols sofridos, ou seja, um saldo de menos 10, cara. Um time, se ele fosse um time, o Fernando Diniz teria esse aproveitamento, faria entre 33 e 34 pontos em 38 rodadas do Brasileirão. Com esse desempenho, seria rebaixado em todas as 18 edições do Brasileirão por pontos corridos com 20 times, inclusive chegando a ser lanterna em 2 edições e outras 10 vezes o penúltimo colocado. Além disso, seria uma das 2 piores defesas do campeonato em 7 das últimas 10 edições do Brasileirão. Esse levantamento foi do perfil Red Nation BR, lá no Twitter. Abraço para eles, @RedNationBR. Então, abraço para eles que fizeram esse levantamento muito bom. Isso mostra como o Fernando Diniz é um técnico super valorizado pela mídia, sobretudo se levar em consideração a campanha nos 2 últimos anos aí no Campeonato Brasileiro. Eu repito, passando por Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Fluminense só não foi rebaixado graças ao Mano Menezes, hein? Porque o Fernando Diniz deixou o Fluminense, nossa senhora, de uma maneira horrível no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos falar agora do Flamengo, que finalizou a preparação lá no Ninho do Urubu, em treino realizado na parte da manhã, e aí fica a dúvida, será que o Jorginho, Alexandre e Saúl vão para o jogo? Eu vou trazer o que eu tenho de informação do dia, tá? Jorginho, Alexandre e Saúl treinaram normalmente no campo, uma grande parte com os demais jogadores, a outra parte,
à parte, né, sem a presença dos outros jogadores, fazendo trabalhos individualizados. Então, assim, a presença deles no clássico contra o Vasco depende muito do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz quiser utilizá-los, está liberado, sem nenhum problema. Agora, se o Felipe Luiz entender que o momento é para poupar, preservar, pensando no jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, também é um critério dele, é uma opção dele. Agora, gente, na boa, supondo que o Felipe Luiz não leve os 3 jogadores, Jorginho, Alexandre e Saul, eu acho que ou Jorginho ou Saul vão para o jogo. E aí ele vai botar alguém para jogar ao lado de um desses dois aí. Acho pouco provável que ele não leve Jorginho e Saul, os dois. E aí qual seria a dupla de volantes? De La Cruz e Alan? De La Cruz e Everton Araújo? Alan e Everton Araújo? Acho que seria arriscado. Já na lateral esquerda, Alexandre não indo, ele tem o Ayrton Lucas, que, quer queira você ou não, tem feito bons jogos, justiça seja, eu sou um cara que eu sempre defendo o Vinha de titular na ausência do Alexandre, mas eu preciso ser justo. Vê, então você colocaria o Ayrton Lucas titular contra o Vasco? Não, eu colocaria o Vinha, mas o Ayrton Lucas dá conta do recado e o Vinha é um baita jogador. Então, independentemente de quem seja escolhido, para mim não tem problemas. Então, pessoal, sem bicho de 7 cabeças, a equipe do Vasco da Gama, como eu mencionei, é uma equipe comum, a verdade é essa, e longe de ter um banco de reservas de luxo como tem o Flamengo. Então o Flamengo é favorito para esse duelo, tá? Isso não é soberba, isso não quer dizer que já ganhou, muito pelo contrário. Inclusive o Flamengo não vem fazendo bons jogos em clássicos regionais no Brasileiro. Ganhou do Fluminense no gol finalzinho com o Pedro, vocês vão se recordar. Flamengo e Vasco no primeiro turno foi 0-0, Flamengo e Botafogo 0-0, e o Flamengo não fez um bom jogo na ocasião. Então o Flamengo precisa performar melhor em clássicos regionais no Campeonato Brasileiro. E tem que vencer, galera. Não tem essa de, o empate é... Não, tem que vencer, porque o Flamengo atualmente tem 50 pontos, o Cruzeiro tem 47 pontos e o Palmeiras 46. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. O Flamengo pega o Vasco, o Cruzeiro vai pegar o Red Bull Bragantino também amanhã, domingo, 8h30 da noite, e o Palmeiras recebe hoje, sábado, o Fortaleza em casa. Então, eles ganham, tem que ganhar para continuar com essa distância aí dos 2 times que estão brigando com o Flamengo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. É isso aí, nação. Tá aí, então, as últimas informações do Flamengo. E aqui analisando no site do Globo Esporte, a informação que foi passada é o seguinte, é que o Flamengo tem mudança na escalação e o Felipe Luiz preparou o time para enfrentar o Vasco dessa maneira, olha só. Provável escalação do Flamengo. Tem goleiro Rossi na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira nas laterais, Varela e Ayrton Lucas no meio de campo. Pelo menos as informações que passaram, né? O Saul ainda é dúvida, mas se não, pode ser o Alan. De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Cara, será que o Felipe Luiz vai colocar o time titular? Ou praticamente, olhando assim, o mesmo time que enfrentou o Estudiantes pela Libertadores. Será que o Felipe Luiz vai com força máxima para essa partida contra o Vasco? Então essa é a dúvida, mas o Flamengo precisa vencer essa partida, principalmente porque o Palmeiras venceu a partida ontem contra o Fortaleza, venceu por 4-1 e tá coladinho ali junto com o Flamengo, né? Inclusive o Abel Ferreira colocou um time alternativo para enfrentar o Fortaleza e conseguiu uma boa vitória jogando em casa. O Flamengo, claro, é um clássico, né? Vai jogar contra o Vasco, mas a gente sabe o repertório que o Flamengo tem contra o Vasco, né? O Flamengo é muito mais time que o Vasco. O Flamengo tem time para poder vencer o Vasco e ficar ali tranquilo ali na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos ver qual vai ser a escalação oficial do Felipe Luiz. Mas nesse momento, olhando os treinos do Flamengo, como a gente viu aí as informações, e agora saindo na noite, né, de sábado para o domingo, a informação é de que o Felipe Luiz preparou o time dessa maneira. No gol, Rossi, na zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira, nas laterais, Varela e Ayrton Lucas. No meio de campo, a dúvida com o Saul. Provavelmente, se não entrar o Saul, vai entrar o Alan. De La Cruz, de Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Agora, falando de palpites, vamos lá para os palpites de hoje, clássico Flamengo e Vasco. Eu vou deixar meu palpite aqui registrado. Para mim, vai dar Flamengo 3, Vasco 1.
Mengão 3, Vasco 1. Coloca nos comentários aí o seu palpite, deixe a sua opinião e vamos ver quem vai acertar. Vamos ver quem vai acertar esse palpite, hein? Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça daquela moral, deixe seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, a gente vai trazendo para vocês. Lembrando que aqui hoje vamos trazer o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado, deixa o sino ativado aqui no YouTube, que assim que a gente tiver notícias, as informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.